Olá, meu nome é Gisafé. Sei que é um nome diferente, mas porque é de outro tempo e de outra época. Na verdade, ele é de uma época tão remota que posso dizer que é quase que no princípio da civilização da Terra. Em lugares remotos e desconhecidos para vós outros, mas que muitos chamariam de Mesopotâmia, andar por Ur ou por outros lugares. Um lugar bastante árido, uma terra bastante difícil e uma época bastante selvagem. Éramos homens rudes, mercadores e também lutadores. Mas não a luta com outro homem propriamente dito, e sim uma luta persistente e constante com a sobrevivência. Uma época que não se podia confiar em ninguém. Para ser mais exato, será que houve alguma época na Terra em que alguém pudesse confiar verdadeiramente em outro? Desconheço esse proceder. Não havia conforto. Dormíamos em lugares que desce, em tendas toscas, roupas rotas que mal nos protegiam do vento, do sol, do frio e da chuva. Mal cheirosos, pois não havia nessa época banhos, sais ou perfumes, pois estou numa época que os raros aromas realmente era para os privilegiados, que não era o meu caso. Homem rude, esforçado, bastante orgulhoso e muito, na verdade, extremamente invejoso. Quando invejava algo de alguém, não hesitava em tirar, seja pelo furto, seja pela agressão direta, seja da maneira que for, aquilo que eu queria era meu. Podia ser desde uma achova com óleo, vinho barato, fermentação grosseira, cerveja amarga, mais conhecida por hidromel, ou mesmo um mel, um taco de carne, um pão duro ou uma mulher. Não importa. Se eu ambicionava, eu conquistava. Forte, alto e com músculo bastante teso, bom para vencer qualquer. Naquela época, não se falava de doenças. Quando alguém ficava doente, morria, pronto, acabou, ficava pelo caminho, não tinha um socorro, uma prontidão, um bem-estar. E aí do homem que quebrasse um osso, ou que tivesse uma dor de dente, ou que enlouquecesse de dor de ouvido. Era mais fácil pegar um cajado e tirar a vida de uma pessoa do que tentar fazer qualquer espécie de curativo.
Era uma vida bastarda e muito rústica. De lugares chamados cidades, mas que seria uma piada, uma anedota, no contexto do que é a cidade hoje. Verdadeiros estábulos ao chão rude, jogado uma palha qualquer e adormecendo junto com os animais, fezes, alimentos e todos os tipos de convivência. Não, não tinha nada de elegante ou nobre. Não tinha nada de realmente excelente ou fácil. Esta era a minha vida. Homem rústico, beberrão, consumidor de carne barata e de favores sexuais. Deitar-se com mulheres consideradas impuras ou da vida, e por causa disto, nem pensar a possibilidade de ter realmente um casamento digno, uma casa e uma família. Eu era uma ovelha negra e desgarrada. Eu não tinha uma família, eu não tinha uma cultura, eu não tinha uma clã, nem antepassados para reverenciar. Eu era só um órfão bastardo que foi abandonado à porta de um lugar qualquer, entre o prostíbulo e o estábulo, e que alguns serviçais, escravos de alguns senhores, por dó ou piedade, acabou mantendo-me vivo. Eu era um faz qualquer coisa por algum dinheiro, por algumas moedas, ou por um prato de comida, ou uma palha macia que fosse longe dos estábulos dos animais. E invejava. E cada vez que eu invejava e cada vez que eu cobiçava, eu tirava, eu conquistava. Era um homem temido, um vagabundo sem rumo, perdido de uma cidade para outra. Um sem ninguém, um pária qualquer. Sempre insultado, chutado e escarrado. Mas que ninguém ousava partir pela briga, porque com certeza eu venceria no braço. Esta foi a vida que vivi neste lugar, rude e rústico. Morri de uma forma imprevista. Numa briga, perdi o equilíbrio e rolei o barranco, batendo a cabeça na pedra. Fiquei imóvel por um momento, olhando as estrelas no céu. Depois tudo escureceu e eu caí no que parecia ser um circo, cheio de jaulas, mas os animais eram os homens. Ali éramos insultados, espetados por pequenos tridentes e
Logicamente, pensei, morri e estou vivendo em alguma forma. Era escravo da vida e escravo da morte também. Não sei dizer. Quanto tempo eu fiquei engaiolado, espetado e insultado. Também não sei dizer quantas lutas nas rinhas humanas eu lutei. Não sei te dizer quantas eu ganhei e nem quantas eu perdi. Mas posso dizer com certeza que não foi uma ou duas, mas várias delas, talvez milhares. Apesar de não saber a contagem dos números nesta época. Mas as noites e os dias cruzavam aquele céu escuro permanente e ao longo de muito tempo, assim eu permaneci. Um belo dia, fui transportado daquela jaula para algum lugar que eu não me lembro. E caiu um grande silêncio na minha alma. E este silêncio, posso te dizer que foi um período de paz, de calma, de tranquilidade, de um deleite, de uma ambrosia dos deuses. E então os meus olhos se abriram. E eu tinha dor, fome, frio, e eu era pequeno novamente. E mais uma vez, estava acolhi e acolá, perdido nas ruas. E agora, eu não estava num lugar chamado Mesopotâmia, nem Uri, nem nada. Eu estava num lugar que todos chamavam o Império de Roma. E o imperador era Nero. E quando se passava, todos se dobravam o joelho e estendiam a mão, dizendo Ave Nero ou Augusto Nero. Mais uma vez, eu era um vagabundo das ruas, mais uma vez eu era forte, mais uma vez eu ganhava as coisas na luta e no braço. Gladiadores nos circos, invejoso, orgulhoso, cobiçoso e roubava tudo o que podia. Se eu desejava, eu pegava. A inveja era minha perdiz. Não sei quantas lutas lutei nas arenas. Não sei quantos espetáculos eu tenho. Tive a oportunidade de fugir de Roma quando ela foi incendiada. Dizem as más línguas que pelo próprio imperador. Amarrei uma fita de couro no meu braço, uma faixa larga, e eu usava como se fosse um crânio de uma família, mas era para esconder o número da servidão embaixo. E perambulei por tantos lugares. Cruzei para o Egito, fui descendo os países, os impérios e voltando. Na volta,
por uma bobagem diante do rio Tigre, eu perdi a minha vida. Mais uma vez por uma briga, e mais uma vez por uma queda no barranco, e mais uma vez por bater a cabeça. Eu voltei novamente para as chamas. Também não sei quanto tempo. Sei que outra vez eu caí no silêncio. E agora, quando eu abri os olhos, eu queria falar e não podia, eu queria pensar e não conseguia, eu queria me mexer e também não conseguia. Eu era uma enjeita. Uma criança onde os deuses alcançavam e toda a sua maldição tinha caído em mim. Não podia pensar, não podia falar e tinha o corpo mirado demais para poder sobreviver. Poucos anos eu vivi. Mas o que eu não podia falar, eu podia pensar. Ah, como eu podia pensar. A inveja, a raiva e o ódio estavam ali. E mais uma vez, eu perdi a vida num ataque de ira de um padre que disse que a maldição do inferno tinha caído sobre os meus pais, que com certeza eles seriam pecadores para poder dar a cria ao filho do diabo. E eu morri pensando nisso. E voltei a achar. E agora eu queria mesmo ser esse filho do ingrato, do inimigo, do perseguidor, do vingador, daquele que luta contra o bem injusto, aquele que luta por méritos imerecidos. Não, ninguém tem o direito aos céus para isso. Pois em que lugar, em que berço, em que boca poderás encontrar a bondade de fato, a justiça verdadeira e a caridade predita? Predita não existe. E eu me tornei o pai do injustiçado, o pai do vingador, aquele que pode falar alto e grosso por aqueles que não têm voz diante da injustiça humana. E Jezebel, Gesiel, Jerciel, Beabel, Belial e todos que foi outros nomes que derivava do meu próprio nome, vieram à tona no meu exercício de terror. E eu fui o vingador mais cruel que se possa imaginar, que criou um reino tão vasto, com seguidores cegos a se perderem pelos horizontes sem fim. Nem o Egito e nem a Roma, em toda a sua glória, teve exército tão grande quanto o meu. E um dia eu cansei, cansei de lutar pelo injusto.
Cansei de lutar pela injustiça. Cansei de lutar por esse bem que não é bem. Cansei de invejar, cansei do orgulho, cansei de tudo. Esvaziei de mim mesmo. Rasguei a minha roupagem imensa e descomunal, vermelha como o sol de fim de tarde, com os adereços negros como a noite sem luar, e com as caricaturas mais terríveis, caratonhas, horrorosas que criei. Entrei numa caverna, sozinho, fui mergulhando, fui adentrando cada vez mais profundo. Sentei-me numa pedra que, devido à curvatura do lugar, parece uma cadeira de um trono qualquer. E chorei as primeiras lágrimas de um homem solitário e perdido. Lembrei que meu nome era Gisabel. Lembrei que nunca tive nada além da inveja de parceiro, companheiro. E chorei porque nunca fui bom. E chorei porque eu não creio em Deus e nem em nada. E chorei por ter criado meu próprio inferno. E chorei pelo fato de que a vida não deixa de existir. E chorei por não conseguir desaparecer. E chorei até secar todas as lágrimas, até a mente esvaziar, até o coração secar. E chorei por não saber como recomeçar. E então proferi a única palavra que nunca tinha feito na minha vida. E disse: Senhor, Criador da vida, Deus do céu e do universo, da terra e de tudo que há, dai-me de tua paz, porque a minha eu perdi há muito tempo. E então eu adormeci. Adormeci em paz, adormeci sereno,
Adormeci na luz e adormeci para a vida. E despertei muito tempo depois, num mundo já moderno, que ainda tem injustiça, que ainda luta o bem pelo mal, o mal pelo bem, que ainda há orgulhosos e invejosos, mas que não me afeta mais, porque há paz em uma gotícula da paz que Ele me deu. E que eu vou nascer de novo, não aqui, porque aqui está muito mais avançado do que a minha própria capacidade de compreender. Nascerei num mundo que provavelmente estará muito parecido com a Mesopotâmia. E a minha saudade, saudosa, mas eu vou em paz, deixando para trás não amigos e nem seguidores, mas deixando a minha ignomínia enterrada nos lençóis do tempo. E todos aqueles que me seguiam, a grande maioria, lutam bravamente na terra com os desejosos do bem, mas que logo serão vencidos, porque a inteligência maior não está mais tirando seguidores, mas conquistando líderes. Queria deixar a minha carta depoimento antes de partir. Queria dizer que só se conquista a paz quando consegue entrares na caverna escura de si mesmo, rasgar todas as personas que criou, se ver como filho nu e pequeno e pedir para o Senhor da vida entregar-lhe a paz. Tia Isabel.